Mais um dia, mais uma mensagem que será entregue ao nosso coração. Que possamos honrar o Senhor por quem Ele é, através das nossas ações, dos nossos pensamentos, através da nossa vida. E hoje, quem vai deixar uma mensagem aqui para nós é a querida Lorena. Ela é pregadora do Evangelho e também organizadora do Ministério de Evangelismo. Que Deus abençoe você, Lorena. Tá com a Graça palavra. e paz, amados irmãos. A palavra de hoje vai nos dizer: confia, não pare, continua prosseguindo. Você está cada vez mais perto do alvo. E não é por estar perto do alvo que você vai desistir. A palavra de hoje vai nos dizer que em Jesus podemos todas as coisas, porque para Ele nada é impossível. Mesmo quando o vento está forte, mesmo quando as circunstâncias tentam abalar a nossa fé e nós pensamos que vamos naufragar, nós pensamos que vamos afundar, creia tão somente. Jesus estará ali para nos resgatar. Jesus sempre esteve, porque Ele nunca mudou e jamais mudará. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele vai nos dizer em sua palavra, em Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, que logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E, quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Muitas vezes na nossa caminhada cristã, nós sentimos que estamos fazendo aquilo que de fato Jesus determinou para o nosso coração. Nós estamos caminhando com Cristo, nós estamos obedecendo a sua voz, nós estamos obedecendo ao seu comando. E como os discípulos, nós pegamos o barco, que é a nossa vida, e colocamos na direção que Jesus pede para que seja colocada. E vamos ali, tendenciosamente, partindo para o outro lado. Mas no meio do caminho, bem quando estamos no meio, a tempestade ela invade. Por mais que saibamos que as tempestades elas possam ocorrer e que elas vão acontecer, sempre seremos surpreendidos pela força com a qual ela vem. Estamos predestinados a uma tempestade, mas nós não sabemos o tamanho que vai ser essa tempestade. E quando ela chega, nós somos afetados, nós somos afligidos, nós somos açoitados, nós temos medo das coisas, nós passamos a ter medo daquilo que pode acontecer ou do que já está acontecendo em nossa vida. Mas Jesus, ele vem andando em nossa direção. E nós muitas vezes nos assustamos com a presença dele por conta do tempo que está nebuloso, do tempo que está nublado, das nuvens que estão completamente carregadas e caem com força total sobre a nossa vida. E, portanto, nós não conseguimos reconhecer a figura de Cristo. Mas quando ele chama, quando ele diz, tende bom ânimo, é nisso que nós devemos estar focados, em reconhecer a voz do Mestre. Pedro, naquele momento, ele reconheceu a voz de Jesus e ele pede para ir a caminho de Jesus. Devemos ir ao caminho de Cristo. O nosso barco,
Ele pode perder o rumo muitas vezes, mas quando ouvirmos a voz do Mestre, nós devemos saber para onde devemos ir. Quando a ovelha ouve a voz do pastor, ela sabe em qual direção deve ir. E ela não confunde a voz do seu pastor. Se outro a chamar, ela não vai na direção dele. Ela só segue o seu pastor. E devemos fazer isso. Reconhecer a voz de Jesus e seguir a voz do Mestre durante toda a caminhada. E Jesus diz a Pedro de maneira enfática: vem. E Pedro vai. Muitas vezes as circunstâncias das nossas vidas, os problemas que ocorrem, as mudanças que queremos ver, elas ainda não aconteceram, porque estamos com medo de mudar o rumo do barco. Estamos com medo de seguir a Jesus. Estamos com medo de que o que Ele quer para a nossa vida seja aquilo que nós não estamos preparados. Mas deixa eu dizer, é Jesus que nos capacita. Então não precisamos ter medo da mudança, só precisamos olhar para Ele e seguir. E quando Pedro coloca o pé para fora do barco, o milagre ele começa a acontecer. Pedro ele começa a caminhar, ele não se deixa abalar. O vento continua forte, a chuva continua caindo, os trovões eles estão ali a todo vapor acontecendo, mas Pedro ele consegue caminhar. Pedro, ele vai na direção de Jesus. E quanto mais ele se aproxima, mais Jesus diz: vem, Pedro, vem para mim, eu estou aqui, olha para mim, isso vai acabar. Essa tempestade, você não precisa ter medo dela, porque eu estou aqui. E nada pode acontecer de ruim com você enquanto você estiver olhando para mim. Então vem. Mas então Pedro, ele tira por um segundo os olhos do alvo. Ele tira por um segundo a mirada de Jesus. E por conta disso, ele presta atenção no vento forte e começa a afundar. Na nossa vida não existe coisa diferente. Todas as vezes que nós tiramos o olho do alvo, as circunstâncias elas começam a ser mais fortes do que a nossa fé em Cristo. Devemos permanecer olhando para Jesus e não nos deixar ser abalado pela circunstância. E Pedro ele começa a afundar, mas mesmo quando ele está afundando, ele não teme em clamar pelo Mestre. Não tema em clamar por Jesus. Não tenha medo. Se você tirou o olho do alvo, se você está afundando, grite, chame por ele. Ele está pronto para te segurar pela mão e te puxar para cima. Jesus sempre está pronto para te socorrer, independente do momento que você esteja vivendo. Chame por Jesus, grite por Jesus. É a mão dele a única capaz de te tirar do mar, de te tirar da tempestade. E ali os dois caminharam juntos e Jesus entrou no barco. E a Bíblia fala que a partir do momento que Jesus pôs os pés no barco, a tempestade ela se dissipou e eles conseguiram chegar ao seu destino. E todos se maravilharam porque verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Verdadeiramente Jesus é Deus e Ele está pronto para acalmar a tempestade que está acontecendo em sua vida. Basta você confiar, basta você se apegar e crer. Deus é o Deus do impossível. Jesus é o Deus do impossível. Aleluia. Para finalizar, eu vou deixar um versículo que se encontra lá, 2 versículos, na verdade, que se encontram em Lamentações 3. São eles os 22 e o 23 que dizem: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A fidelidade do Senhor, ela não se corrompe. A fidelidade do Senhor, ela não se extingue. Jesus, ele é o mesmo e ele está pronto para te socorrer. Basta olhar para o alvo, sair do barco, caminhar sobre as águas em direção a Cristo. Ele continua de braços abertos. Jesus te abençoe.
Obrigada, Lorena, querida, por sua mensagem. Obrigada por sua contribuição. Queridos irmãos e amigos, lembrem de compartilhar essa mensagem para abençoar tantas outras vidas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.